Olá, o programa Identidade Pública de hoje entrevista o presidente do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba, Gêner Silva. Filho de comerciantes pioneiros no município, Gêner segue os passos dos pais desde a adolescência. Formado em Direito, Pedagogia e Educação Física, ele também é sócio do Rotary Clube de Araçatuba e diretor fundador do INAP, Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais. Obrigada, Dr. Gêner, pela presença em nosso estúdio. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Começamos a abordar sua infância, doutor. Um dos oito filhos de Ochico Sato e Benedito Silva, o senhor nasceu aqui mesmo, em Araçatuba, no dia 19 de abril de 1941. Quais as lembranças que o senhor conserva quando era criança? Eu me lembro perfeitamente que nós morávamos na zona rural e na época não era muito distante do centro, né? É logo ali subindo a Baguaçu, indo para Birigui. Do lado esquerdo era um patrimônio da família Saran e nós morávamos numa casinha bastante simples de colono, mas com bastante verde, muito verde, bastante árvore, né? E naquela época realmente nós éramos todos felizes ali, vivendo aqueles momentos, né, que momentos que trazem muitas recordações, né? Mas meu pai, ele sempre foi assim uma pessoa afeta a caça e pesca. Mas nunca abusava também, sabe? Não era uma caça predatória. Naquela época era permitido, né? Uma outra lembrança que nós temos, que eu tenho particularmente, é que nós margeávamos o rio Baguaçu, da cidade aqui de Araçatuba até Ponte Preta, que dista 6 ou 8 quilômetros daqui. E naquela época era uma aventura, né? Nós iríamos margeando, explorando o terreno, explorando a condição da flora e da fauna. Então são lembranças ótimas. Numa dessas ocasiões, nós ficamos assustados em função de que ali, por perto, na região, havia bandos de queixadas. Queixadas são porcos selvagens. Eles batem os dentes, faz assim, e um monte deles faz um barulho tremendo, né? E uma época nós estávamos andando pela mata e nós ouvimos um bando de queixada. E todos nós subimos nas árvores. Todos nós subimos. Além dos meus irmãos, tem os amigos amigos dos irmãos. Nós subimos numa árvore, aí meu pai veio de arma, preparado. Nós havíamos gritado para ele que tinha um bando de queixada. Aí ele caiu no chão de tanto rir. Porque não era queixada, eram uns 3 pica-paus que estavam picando e fazendo barulho próximo do local, né? Então, realmente isso aí ficou assim como uma piada. Ficou na lembrança. Ficou na lembrança. Naquela época, com certeza, a cidade de Araçatuba ainda era muito pequena. A cidade era pequena, né? A cidade, por certo, tinha, não tão pequena, mas aí entre 50 e 60 mil habitantes, talvez, no máximo, né? Falando um pouquinho do ensino, o período escolar do senhor. O ensino básico foi cursado nas escolas Cristiano Olsen e Salesiano. E o ensino médio no Instituto Educacional Manuel Bento da Cruz. Há amizades construídas naquele período que o senhor conserva até hoje? Há amizades construídas naquele período. Um dos meus amigos da época é o Gêner Rezende, que é meu xará, né, médico ginecologista, que é amigo dessa época. E muitos dos empresários, né, rurais de hoje, fazendeiros e mesmo industriais, são contemporâneos de uma época que nós estudávamos no Salesiano, no Colégio Salesiano. O Colégio Salesiano tinha uma fanfarra especial, os desfiles eram monumentais, tinham cavalos, né, de várias espécies, né, de raças, né, cavalos belíssimos, magníficos, né? E nós desfilávamos naquela época a caráter, com uma roupa como se fosse uma farda, com cap, espada, né? É realmente uma época que não se repete mais, lógico, mas que traz muitas recordações, né? Por certo, em alguns lugares aí, muitas pessoas têm álbuns dessa época, né? E exatamente por aí é que foi se consolidando algumas amizades que eu tenho até hoje. O estudo era levado a sério? O senhor levava o estudo a sério? Olha, minha família era pobre, né?
E mais uma coisa que meu pai e minha mãe faziam questão era de dar o estudo para os filhos, né? E eles não mediam esforços, nós nem percebíamos isso, né? O quanto era difícil para o meu pai e para minha mãe manter 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres na escola, né? Hoje é que a gente percebe fazendo um retrospecto, não é? Mas você sabe, né? A condição de pai e de mãe, com esse pensamento, eles fazem tudo o que é possível e impossível, né, para os filhos, né? Foi o que aconteceu. Nós crescemos assim, de maneira sadia, nós crescemos estudando. Eu e meus irmãos fomos campeões de judô durante muitos anos. As minhas irmãs foram campeãs de vôlei, né? As 4 jogavam na seleção de vôlei de Araçatuba. Praticavam esportes Praticavam esportes. Então, isso aí é fruto e produto do pensamento do meu pai e da minha mãe, né? Por ter nascido em uma família pobre, o trabalho foi uma realidade precoce na vida do senhor? Foi uma realidade talvez nem tão precoce, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, 15 anos, na fábrica. Meu pai tinha uma fábrica de joia também. Ele tentou uma fábrica de joias. Eu comecei a trabalhar na fábrica de joias e um dia o meu pai falou para mim assim: filho, trabalhar não é tanta prioridade, prioridade é estudo. Você quer trabalhar ou estudar? Eu falei: eu quero estudar. Ele falou: então você para de trabalhar, vai estudar então. Então esse era o pensamento, né, do meu pai. E minha mãe apoiava em tudo. Meu pai, a minha mãe não só era comerciante, como era dona de casa, né? 8 filhos, então fizeram uma ginástica incrível, né? Maravilhosa, né? De criar os filhos, né? Pela qual eu tenho uma grata recordação hoje. Esse tino comercial dos seus pais, é claro que acabou contribuindo para o desenvolvimento do próprio município, elevando o nome do município, não, doutor? Exatamente. Meu pai veio para cá na década de 30, né? No fim da década de 30, e ele estabeleceu uma relojaria Silva, onde hoje é Riachuelo. Até pouco tempo atrás seria onde estaria estabelecido a Casa Verde. Os mais antigos da cidade sabem dessa história. Então ali ele instituiu a relojaria Silva. Mais tarde, com o decorrer do tempo, nós fomos para Oswaldo Cruz. Mas desde a década de 36, 38, meus pais eram comerciantes, até pouco tempo, né? Eles eram comerciantes. A minha mãe é conhecida como Dona Maria japonesa, né? Ela vendeu aliança para todos os casais mais famosos de Araçatuba. Até pouco tempo atrás, a Odete Costa Bodstein falou para mim: Jenner, eu lembro sempre da sua mãe, porque essa aliança aqui ela mostrou para mim, foi a tua mãe que vendeu. E ela me deu muitos conselhos a respeito do casamento. Entendeu? Então, são belas recordações. E além das joias, seu pai se enveredou também pelo caminho dos despertadores, né? Exatamente. Ele fundou em Araçatuba a primeira fábrica de despertadores da América Latina, doutor Jenner. Exatamente. Enquanto minha mãe trabalhava no comércio, né, nós estudávamos. Nessa época eu ajudava meu pai na oficina, fazendo uma espécie de meio expediente. E meu pai, durante 8 anos, ele foi o ferramenteiro e o engenheiro ferramenteiro, constituindo e fazendo os equipamentos para a construção de uma indústria, e ele conseguiu fazer isso, não é? Aí ele fabricou 1000 despertadores, que é esse despertador que está aqui, é um dos exemplares, né? E até na época o Elísio Gomes de Carvalho ficou muito entusiasmado, comprou um despertador. E o pitoresco nessa época foi o seguinte: meu pai fez um financiamento, Banco do Brasil, para fabricar 1000 despertadores, né? A primeira indústria da América Latina e a primeira indústria genuinamente nacional, não é? E ele recebeu uma proposta do velho Camargo Correia para ser sócio. E meu pai é descendente de Minas, mineiro, muito desconfiado. Os mineiros são desconfiados mesmo, né? E esse lado, os mineiros têm esse lado. E meu pai não aceitou essa oferta de sociedade, né? Aí que ele obteve o financiamento do Banco do Brasil, fabricou 1000 despertadores, e depois não teve como continuar, né? Havia muita complexidade nessa questão de industrializar, fazer um produto industrializado na época, né? Era muito difícil. Mas ele fez 1000 despertadores, eu tenho todos os registros que provam, inclusive o jornal da época, uma foto quando Araçatuba fez 50 anos,
em 58, né? Ele fez uma exposição. Então tem todos os registros que provam e comprovam, inclusive pela patente dele, ele patenteou esse invento, né? Ele foi a primeira fábrica na América Latina, a primeira fábrica genuinamente brasileira. Essa é uma parte que, não somente como filho, mas como filho de comerciante, a gente pretende resgatar, né, essa memória do meu pai, junto a essa iniciativa que ele teve, né? E o senhor, profissionalmente, além do comércio, optou pela educação física, pelo direito, pela pedagogia e também pelo ensino de matemática a alunos de primeiro grau. Todas essas profissões o senhor exerceu? Exerci. Né? Eu fiz um curso de matemática intensiva, curso General Teles Pires, em São Paulo, que me preparava para os exames, né, das escolas preparatórias de cadetes. E o fortíssimo do curso é a matemática, né? É matemática pura. E eu passei na seleção para, vamos dizer, Pirassununga, que é a Escola de Cadetes do Ar. Fui para o Rio de Janeiro, fiz exame médico, mas eu fiquei no exame de vista, porque o piloto ele tem que ter a vista na época, hoje até se permite, né? Mas na época o piloto não podia usar óculos. Evidente que eu fiquei frustrado, mas aí me enveredei pelo caminho do magistério. Aí surgiu uma oportunidade em Pirajuí para dar aula de matemática. Eu fui para lá, comecei a ministrar aula de matemática. O Ministério da Educação e Cultura abriu um concurso de proficiência de matemática com a banca de matemática pura de Rio Claro. Eu me habilitei juntamente com outros candidatos, fui aprovado, dei uma aula para a banca, fui aprovado com louvor na época e recebi um registro do MEC na época para ministrar aulas, considerando que não havia faculdades de matemática na época, né? Aí fiz o curso de Educação Física, fiz durante 5 anos 11 especializações em Educação Física. Eu somente não sou especialista e técnico desportivo em peteca. O resto, pelo menos em título, né, eu tenho, né? E atletismo, ginástica olímpica, natação, né? E handebol. Eu fui um árbitro de handebol, um dos primeiros árbitros de handebol na época. Minha equipe era campeã sempre. Eu dava aula de educação física em Guararapes, né? Prestei concurso, fui aprovado, fiz pedagogia, terminei direito, comecei em Bauru, fiz até o 3º ano, quando vim para Araçatuba, terminei o direito aqui em Araçatuba. Aí eu comecei a me despertar para esse lado sindical, né, que até hoje tenho, né, como assim um traço fortíssimo de atividade. E é sobre esse lado sindical que nós vamos conversar no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver Triste sozinho. é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O programa Identidade Pública de hoje recebe o presidente do Sincomércio de Araçatuba, Dr. Jenner Silva. Ele nos conta sua trajetória pessoal e profissional. Bem, doutor, há 19 anos o senhor preside o Sincomércio de Araçatuba. Por que o senhor decidiu dedicar-se ao sindicalismo? Por essa época, né, que eu iniciei a vida sindical, um pouquinho antes, eu tinha bastante amizade com o Dr. Lorival Ferreira dos Santos, que hoje é desembargador na 15ª região, né, em Campinas. Ele é desembargador, porque a
A Justiça do Trabalho, ele era junta, onde hoje é vara, agora é vara, mas antes era junta. E a junta tinha 2 classistas e o juiz concursado. E foi nessa época que, um pouquinho antes, eu tomei contato e amizade com o Lorival Ferreira dos Santos. Ele foi presidente do SECA, Sindicato dos Empregados, né? Eu tinha muita amizade com ele, porque nós fazíamos direito juntos, né? E passei a ajudá-lo na vida sindical, na lide sindical. Aí foi aí que comecei a tomar gosto pela vida sindical. Como eu era comerciante, um dia o Lorival falou: Jânio, por que você não é diretor do Sindicato do Comércio de Araçatuba? Eu falei: não, porque nunca surgiu essa oportunidade. Eu falei: eu conheço o Antenor bastante, porque o Lorival já trabalhou para o Antenor. O Antenor era um grande empresário, né? Os irmãos Geraldi, né? Era um grande empresário na época em Araçatuba, né? Há muitos anos atrás. Aí foi quando o Lorival falou com o Antenor me chamou. Ele falou: Jenner, eu sei que seus pais, conheço seus pais, você é filho da Dona Maria, sou Benedito, é. Então, eu estou precisando de gente para ajudar, porque aqui todo mundo trabalha como voluntário e eu não tenho pessoas que têm tempo, né? Eu falei: não, eu posso ser diretor, então, eu trabalho, eu quero trabalhar. Foi assim que minha vida sindical começou e depois eu sucedi ao Antenor. Né? O Antenor também foi juiz classista, eu também fui juiz classista. Hoje a figura do juiz classista está extinta, não é? Ela acabou, né? Mas eu trabalhei junto com o Lorival. Então o Lorival é que plantou essa sementinha, o doutor Lorival, que hoje é desembargador, que plantou essa sementinha, uma sementinha boa, né? E que até hoje me dá muita movimentação, muita atividade, e eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito do que eu faço. E outra atividade que com certeza lhe dá muito prazer é a ufologia e a astronomia. O senhor, como mencionei, é diretor fundador do INAP, o Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais aqui de Araçatuba. Como surgiu o interesse por esse tema, doutor? Certo. O meu pai é o responsável, né? Porque ele me deu uma coleção de livros de Júlio Minhan, de astronomia, são 6 volumes. Eu era um adolescente, né? E meu pai me deu esses livros, eu fiquei impressionado com a dimensão do universo, né? E num desses livros de astronomia, hein, fazia alusão ao que seriam os objetos voadores não identificados, que criam um fascínio, né, extraordinário. O interessante é que essa coleção de livros também impressionou esses dias que teve o evento Cosmos 8. Um dos astrônomos que aqui esteve, que ele é PhD, é doutor na matéria, não é? O Tomasi, ele disse que ele foi também galgado a ser astrônomo em função dessa coleção que ganhou do pai dele também, de Júlio Minhan, né? Olha que interessante, né? Essa coleção alavancou algumas vocações. É o meu hobby. Eu sou astrônomo amador e sou um ufólogo pesquisador. O senhor já teve oportunidade de visualizar algum OVNI? Quando nós do INAP fizemos a pedido da Prefeitura de Ribeirão Branco, nós fomos para lá para estudar o que é que estaria ocorrendo na zona rural, uma fenomenologia muito grande de avistamentos estranhos, aí nessa época eu vi. Aí nós fomos, foi o Jorge Neri, foi o Léo e eu, nós fomos para lá, e o Marcos, nós fomos para lá e nós vimos, registramos isso, em vídeo inclusive, registramos em vídeo. E pela primeira vez no Brasil, juntou-se uma equipe militar, não é? Poucas pessoas sabem disso, e uma equipe civil, que fomos nós. E nós conseguimos, vamos dizer assim, capturar essas imagens, né, interessantes e misteriosas. E desde 1985, o senhor também é sócio do Rotary Club de Araçatuba. E nessa entidade já ocupou vários cargos, já exerceu diferentes funções. Quais foram as mais significativas para a sua trajetória pessoal? Para a minha trajetória dentro do Rotary, eu já sou rotariano há 25 anos, eu tenho o mesmo fervor que eu tinha no primeiro dia, tenho ainda hoje, porque é um clube de prestação de serviço, um clube de voluntários, prestadores de serviço, né? Nós somos 1.200.000 no mundo
Estamos em 200 países. É uma organização internacional, cujo dono, entre aspas, são os próprios rotarianos, né? E a minha satisfação é que eu cheguei até ao ponto de exercer a função como rotariano de governador distrital. Governador distrital administra uma região, que no nosso caso é uma região 4470, distrito 4470, que abrange todo o oeste aqui paulista e todo o território de Mato Grosso do Sul. Então foi um trabalho que eu e a Rosa, minha esposa, nós nos dedicamos, nós nos afastamos de todos os afazeres e durante 12 meses nós nos entregamos totalmente a esse trabalho voluntário, de visitar todos os clubes do distrito, né, que na época eram quase 90 clubes e 50 cidades. Isso realmente foi um trabalho exaustivo, não é? Meticuloso, até com um certo nível de profissionalismo, em que você tem que levar bastante a sério, mas foi gratificante. Extremamente gratificante e prazeroso. Com certeza atividades de destaque que o senhor já desempenhou. E em meio a essas atividades, nunca surgiu um convite para ingressar na política do município? Quando eu era presidente do Araçatuba Country Club, eu fui presidente durante 16 anos, infelizmente 6 anos depois que eu me afastei, o clube entrou em inadimplência, né? Naquela época lá, eu recebi alguns convites, mas eu não... Você sabe qual é a razão? Naquela época do Araçatuba Country Club, eu me sentia uma espécie de vereador dos sócios patrimoniais. Eu definia os interesses dele. Não é muito diferente hoje, não é? Hoje eu sou uma espécie de vereador dos empresários do comércio, não é? Porque pelo estatuto... E é assim que o senhor gosta de fazer política? É o prestador de serviço. Eu sou um prestador de serviço, eu gosto, né? Eu vou dizer assim, eu me construí, né? Em caráter e em mentalização, né? Nessa questão de prestador de serviço. Talvez seja por isso que eu me dê tão bem como rotariano, prestador de serviço. Em 2002, outro fato inusitado aqui e também significativo, acredito, para o senhor, foi o percurso do Caminho de Santiago de Compostela na Espanha, e em 2004 o senhor percorreu o Caminho do Sol, que já é aqui no estado de São Paulo. Isso. Como foi essas experiências para o senhor? Como foram? É uma coisa magnífica, né? Extraordinária, né? E a gente relembra isso aí com emoção, né? Eu tomei contato com esse Caminho de Santiago de Compostela através do livro de Paulo Coelho, Diário de um Mago. E, posteriormente, fiquei conhecendo, aqui em Araçatuba, um ex-peregrino, que nós nos denominamos peregrino. Peregrino de Santiago, de Compostela, né? E aí eu fui saber exatamente que caminho que era esse. Aí eu comecei a estudar o caminho pela internet, né? E, inicialmente, eu achava que tivesse aí uns 200 quilômetros. Aí quando eu vi que tinha mais de 400 quilômetros, eu fiquei assustado. Quando eu vi que era 850, eu falei assim para a minha esposa... Não vou conseguir. Falei, Rosa, é o seguinte, é 850 quilômetros, acho que é muito difícil, eu não sei não, hein? Agora você vai. Você chegou até aqui? Até agora você se preparou e você pode ter confiança em você que você vai dar conta. Vai. Falei, tá certo, então eu vou. Eu fui para lá, né, doutor? Fiquei 35 dias, 2 dias de descanso e 33 dias andando, uma média de 27 quilômetros por dia, não é? O dia que eu menos andei foram 12 quilômetros, o dia que eu mais andei foram 42 quilômetros, né? Mas é uma coisa extraordinária, magnífica, você vê povos de todos os países do mundo andando. E lá você se vê desprovido de todo e qualquer bem, não é? Você ali é um caramujo com uma casinha nas costas, você vai com a mochila somente com aquilo estritamente necessário, né? Para higiene pessoal, né? Troca de roupa, peça íntima que você lava todo dia chegando no albergue você lava a roupa. E você com isso, você vai andando, tem albergues de quilômetro em quilômetros, tem inúmeros mapas que você pode se socorrer. No nosso caso, foi um mapa do próprio governo espanhol, El País, que chama, o guia chama El País, que a gente
fazia o seguinte, na véspera a gente sentava, eu e mais 2 companheiros, e estabelecia o percurso do dia seguinte. Eu andei com um alemão, ex-maratonista, que não falava nada em português, né? E com um general carioca, que falava inglês mal, falava português, mas a gente se entendia nesse inglês péssimo, a gente se entendia perfeitamente. A gente sorria, conversava, chorava junto, orava junto, né? No inglês péssimo, né? E em português também, nós cantávamos. E acabou sendo uma experiência que o senhor quis que sua esposa e sua filha de alguma forma compartilhassem. Não foi o mesmo caminho percorrido, certo, mas foi um caminho do sol aqui no estado de São Paulo. Você tocou no assunto de maneira apropriada, porque no caminho de Santiago você valoriza muito a família, demais, né? Você valoriza todo e qualquer cantinho da sua casa. Você valoriza o seu quarto, você valoriza a sua cama, você valoriza seus amigos, seus parentes, você valoriza tudo. O tempo todo você fica focado nessa questão. Ao mesmo tempo que você ora e chora. Uma coisa maravilhosa, né? Aí eu sempre imaginei o seguinte, será que alguém da minha família percorreria algum percurso comigo? Santiago é muito puxado. Mas aqui no Brasil nós temos já o caminho da fé e o caminho do sol. O caminho da fé começa em Avaré, passa por Minas e termina em Aparecida, né? E o caminho do sol começa em São Paulo, no município que eu não me recordo, mas ele é colonial, e termina em Água de São Pedro. Água de São Pedro termina. Dá 211 quilômetros. E eu andei com a Rosa e com a Camila durante 11 dias. E inicialmente eu imaginava o seguinte, eu andei em Santiago, vai ser fácil a Rosa agora, não vai conseguir, e nem minha filha Camila, né? Engano. As duas disparavam na frente e eu ficava para trás. Né? Uma energia, né, tremenda, né? O senhor sempre foi um homem religioso? Sempre. Agora mais, né? Eu sempre fui assim, um cristão católico, como a média das pessoas. Mas de 10 anos para cá, me tornei bastante um leitor assíduo da Bíblia, estudioso da Bíblia. Faço um curso de teologia para leigos, estou no 3º ano, teologia para leigos, né? E realmente a minha vida espiritual, ela cresceu bastante, suficientemente bem para que eu possa me colocar numa situação de uma satisfação pessoal com relação a isso. Doutor Gênero, o programa Identidade Pública de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela presença e por nos ter contado essa bonita história de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de resgatar algumas questões dos meus pais, né? Da minha mãe, Dona Maria e o Chico Silva, né? Do meu pai, Benedito Silva, da minha família, assim com bastante alegria e me sinto bastante honrado em receber esse convite de vocês, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos e obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.